Fala aí, galerinha, professor Roberto Pérez aqui para mais uma aula online, vamos lá? Hoje abordaremos a unidade do capítulo 4, Revolução Industrial. Revolução... Eu acho que vocês já sabem o que significa revolução, não é mesmo? Todo mundo sabe que uma revolução não começa do dia para a noite, não é mesmo? Então, para que a Revolução Industrial acontecesse na Inglaterra no século XVIII, muita coisa aconteceu antes, né? Entre o século XV e XVI, a Inglaterra investiu pesadamente nas conquistas ultramarinas, fazendo assim grandes colônias ao redor do mundo. Quando a Rainha Elizabeth assumiu o trono, lá no ano de 1558, ela fez várias medidas que ajudavam a marinha mercante, tornando assim a Inglaterra uma potência dos mares. Mas foi no governo de Oliver Cromwell que foi criado o Ato de Navegação. O que seria o Ato de Navegação? Galera, era uma lei que dizia que todos os produtos do mundo tinham que ser transportados por navios ingleses, criando assim um monopólio comercial. Mas foi só lá em 1688, com a Revolução Gloriosa, que colocou no trono um cara chamado Guilherme de Orange, que assinou a Declaração de Direitos que assegurava o parlamento sobre o monarca, ou seja, o monarca perdia poderes. Então foi a Revolução Gloriosa que consolidou o poderio mercantil inglês. Anota aí para não esquecer. Com o parlamento tomando conta das coisas, a burguesia encontrou possibilidade de expandir seus negócios. Com tudo isso, os ingleses dominaram não só o comércio europeu, mas como o comércio também nas colônias, vendendo manufaturas. Sim, manufaturas era mais ou menos o seguinte: você pega um algodão, passa por um processo industrial e você faz uma camisa linda como essa do Richardson. Com o crescimento da economia inglesa, o ambiente ficou muito favorável para uma revolução industrial. Máquinas e máquinas e máquinas. Na Inglaterra do século XVI, a maior parte da população vivia no campo, terras comuns. Entretanto, as leis criadas ao longo desse século, como a lei do cercamento, expulsavam os camponeses da terra que era deles. E isso aconteceu por toda a Inglaterra. Bom, deixa eu ver se eu entendi. A terra que era do povo deixou de ser do povo, passou para a mão da burguesia. Caraca! Essa burguesia é gananciosa mesmo, hein? Essas mudanças provocaram dois efeitos no campo. O aumento da produção agrícola no campo, já que era necessário alimentar cada vez mais a população que só ia crescendo e crescendo e crescendo, e a expulsão dos camponeses de suas terras. Já que eles estavam sem onde trabalhar, para onde que eles foram? Muitos deles foram para a cidade buscar emprego nas indústrias. Durante o processo de industrialização, a sociedade se dividiu em dois grupos principais: a burguesia e o proletário. Como é que é? Vamos trabalhar, vagabundo? Vamos trabalhar? Calma, patrão, já tô indo, já tô acabando aqui já, patrão. Galera, basicamente é o seguinte: a burguesia é dona dos meios de produção, já o proletariado vende sua força de trabalho em troca de um salário. Conhece algum caso assim? Galera, naquela época as cidades eram super sujas, fumaça para tudo que é lado, não se tinha nenhuma preocupação com o meio ambiente. Você acredita? Os rios todos sujos. Ainda bem que hoje está bem diferente, não é mesmo? Será? Mano, eu esqueci de falar. Os caras trabalhavam naquela época, hein? Em média, mais ou menos, trabalhavam 16 horas por dia, em péssimas condições. Janela? Nem janela eles tinham. Era trabalho, trabalho e mais trabalho. Lógico que vai ter um grupo que vai discordar disso, né? Chega de tanto trabalhar. E começaram a cobrar dos seus patrões melhores condições de trabalho. Nada mal, né? Organizavam sindicatos de trabalhadores. Só para você ter uma ideia, muitas crianças perdiam a sua infância porque tinham que trabalhar nas fábricas. Meu Deus! Cara, começava às 5 da manhã e ia até lá para as 7 da noite trabalhando. Não dava nem para ver um episódio de Naruto. Chegou a hora de a gente conhecer dois movimentos que mudaram toda a forma de trabalho na Inglaterra. E no mundo, né? O primeiro foi o movimento ludista. O movimento ludista era um movimento contrário às máquinas. O pessoal dizia que as máquinas substituíam o trabalho dos homens. Mesmo acelerando a produção, isso deixava uma galera desempregada. O que os operários fizeram? Começaram a invadir as fábricas e queimar as máquinas. Lógico, muitos foram presos e condenados à morte por conta disso. Mas o objetivo do ludismo era mostrar que a fábrica não era a única nem a melhor forma de organização do trabalho e da vida. Já o outro movimento se chama cartismo, isso em 1837, que daria direitos como diminuição da carga horária de trabalho e melhores condições de trabalho também. Aos poucos, esse movimento foi ganhando força,
E não teve jeito, os burgueses tiveram que ceder alguns direitos aos trabalhadores. Que bom, né? Porque eu sou um trabalhador. Bom, galera, a gente tem que reconhecer que a Revolução Industrial, que aconteceu primeiro na Inglaterra e depois se espalhou pelo mundo, mudou a forma de trabalho dos seres humanos, mudando a forma de produzir, de se relacionar entre as sociedades. Você se imagina hoje fazendo a sua própria roupa? Claro que não, né? A gente compra na loja, porque passou por um processo industrial. Imagina você fazendo o seu próprio carro. Bem mais fácil comprar um, né? Então, esse acontecimento do século XVIII tem transformações no mundo até hoje. Por isso que ele é tão importante ser estudado. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um abraço, beijão. E até a próxima. Ah, e não esquece não, a gente tem atividade da página 432 até a 436 para fazer. Valeu. Me envia depois.